Na vastidão do extremo oriente russo, há uma terra que poucos ousaram explorar, onde o frio é cortante, a natureza reina selvagem e os costumes podem soar para muitos tão intrigantes quanto encantadores. Essa é Kamchatka, uma península remota, isolada entre o Pacífico e o Mar de Okhotsk, onde os vulcões ativos moldam a paisagem e as tradições são tão intensas quanto a força da própria terra. Aqui, o tempo parece ter congelado em um mundo diferente, onde as regras da modernidade cedem espaço a práticas antigas e relações humanas que surpreendem o olhar ocidental. É uma história de contrastes e mistérios, de belezas geográficas raras e inóspitas, de costumes que fogem à lógica das cidades e de um povo que transforma o frio extremo em calor humano. Ao longo dos próximos minutos, vamos embarcar em uma jornada para entender essa região que parece saudar o forasteiro com um convite ao desconhecido. Será possível compreender os motivos por trás das trocas de esposas e sua conexão com o modo de vida ancestral? O que essas tradições têm a nos ensinar sobre a relação dos seres humanos com sua terra e com os outros? Prepare-se para ser transportado a uma realidade onde o extraordinário é o cotidiano, onde o sublime se encontra com o estranho e onde cada pedaço de gelo e lava conta histórias milenares. Esta é a vida em Kamchatka. Os segredos da Terra dos Vulcões. Kamchatka é, antes de tudo, um espetáculo geológico. A península abriga mais de 300 vulcões, dos quais cerca de 30 são ativos, criando uma paisagem surreal de montanhas fumegantes, geysers jorrando água fervente e campos de lava que parecem de outro planeta. Aqui, a natureza não apenas molda o ambiente, mas também o modo de vida. O povo de Kamchatka aprendeu a viver em harmonia com forças imprevisíveis, transformando o perigo em parte do cotidiano. Uma caminhada por essa terra é um lembrete constante de que o planeta está vivo, pulsando sob seus pés, com uma beleza que pode ser tão avassaladora quanto destrutiva. Os habitantes locais, muitos deles descendentes dos povos indígenas itelmenos, Koryaks e Evenks, têm uma ligação profunda com o ambiente. Suas tradições estão enraizadas na terra, nos ciclos das estações e nos recursos que a natureza oferece. Eles vivem em aldeias onde a modernidade chega apenas em toques sutis, como um gerador a diesel ou um telefone por satélite. Para eles, os vulcões não são apenas formações geológicas, são entidades vivas, com personalidades e humores. Há relatos de rituais antigos realizados para acalmar os espíritos da montanha, uma prática que, embora menos comum hoje, ainda ressoa nas histórias transmitidas de geração em geração. O isolamento de Kamchatka, acessível apenas por avião ou navio, reforça seu caráter misterioso. Durante décadas, na época da União Soviética, a região foi uma zona militar fechada, proibida até mesmo para os próprios cidadãos russos. Isso ajudou a preservar não apenas suas paisagens, mas também as culturas locais. Esse isolamento, no entanto, também trouxe desafios com comunidades inteiras dependendo umas das outras para sobreviver ao clima severo e aos invernos rigorosos. É nesse contexto que tradições incomuns, como as trocas de esposas, encontram suas raízes. Essa prática, que pode parecer chocante aos olhos externos, está ligada a uma necessidade muito prática: a sobrevivência. Em aldeias remotas, onde a população é pequena e as condições extremas exigem cooperação constante, compartilhar parceiros não é apenas uma questão de escolha individual, mas uma forma de fortalecer os laços comunitários. Essas trocas acontecem, em muitos casos, como um símbolo de confiança e solidariedade, um contrato silencioso entre famílias que dependem umas das outras para enfrentar a hostilidade do ambiente. A paisagem molda o comportamento humano, e Kamchatka é um exemplo perfeito disso. Em um lugar onde a solidão pode ser mortal e a união é a chave para resistir ao frio e às erupções vulcânicas, o conceito de família vai além das normas convencionais. A vida ali não é sobre individualidade, mas sobre coletividade, uma visão do mundo que nos força a refletir sobre os limites das nossas próprias crenças e preconceitos. Mas Kamchatka não é apenas um lugar de sobrevivência, é também uma terra de celebração e alegria. Durante os curtos meses de verão, quando o sol brilha por mais tempo,
Os habitantes aproveitam para pescar salmão nos rios cristalinos e coletar frutos silvestres nas florestas exuberantes. É um momento em que a natureza, antes tão desafiadora, parece recompensar os moradores por sua resiliência. Esses festivais sazonais são marcados por danças, cantos e banquetes que reafirmam os laços entre as pessoas e sua terra. Mesmo as trocas de esposas, quando vistas sob essa perspectiva, ganham outro significado. Não se trata apenas de costumes arcaicos ou exóticos, mas de uma forma de reafirmar a unidade do grupo. É um pacto implícito de que ninguém está sozinho em Kamchatka, de que a comunidade vem antes de qualquer interesse individual. Pode ser difícil para o mundo externo compreender, mas para quem vive na península, essas tradições são tão naturais quanto os vulcões que moldam o horizonte. Com sua combinação única de geografia dramática e cultura fascinante, Kamchatka nos lembra que a vida em extremos cria formas de viver e de se relacionar que são tão extraordinárias quanto a própria paisagem. É impossível não sentir um misto de fascínio e respeito por esse povo que transformou o isolamento e a adversidade em uma identidade única. O mistério das trocas de esposas. Em Kamchatka, algumas tradições podem soar como histórias saídas de um conto. As trocas de esposas, tão enigmáticas quanto a própria paisagem, carregam significados que vão muito além do que aparentam à primeira vista. Essa prática, perpetuada em algumas aldeias da região, não deve ser vista como um simples ato de curiosidade cultural, mas como uma manifestação da história, do ambiente e das necessidades humanas em seu estado mais essencial. Os povos indígenas de Kamchatka desenvolveram essas práticas em um contexto de isolamento extremo, onde a sobrevivência era uma luta coletiva. Durante séculos, os invernos rigorosos e a imprevisibilidade do clima significavam que as aldeias precisavam confiar umas nas outras para superar desafios. Nesse cenário, compartilhar esposas era uma forma de fortalecer laços entre famílias e comunidades, criando alianças que garantiam apoio mútuo em tempos de dificuldade. O que pode parecer estranho ou incomum para outros é, na verdade, um sistema profundamente enraizado em solidariedade e confiança. Para compreender essa prática, é necessário mergulhar na cosmovisão desses povos. Na cultura itelmena, por exemplo, acredita-se que os vínculos humanos são tão importantes quanto a conexão com a terra e os elementos. As trocas de esposas eram realizadas de maneira respeitosa, muitas vezes como parte de rituais ou festividades, simbolizando um pacto entre as partes envolvidas. Mais do que um ato físico, era uma demonstração de respeito, honra e reciprocidade. Os homens e mulheres que participavam dessas trocas não o faziam por capricho, mas por entenderem que suas comunidades dependiam de relações fortes e estáveis para sobreviver. Em tempos de guerra ou catástrofes naturais, essas alianças podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Não era raro que essas práticas fossem acompanhadas por celebrações e cerimônias que reafirmavam o valor do coletivo sobre o individual, uma filosofia que ainda ressoa na região. Embora essas tradições sejam menos comuns atualmente, elas permanecem como um símbolo da história de Kamchatka. Com a chegada da modernidade, muitas práticas foram abandonadas ou transformadas, mas o espírito de comunidade e a necessidade de cooperação permanecem vivos. É fascinante observar como essas antigas tradições se entrelaçam com a vida contemporânea, criando um mosaico de costumes que resistem ao tempo. Para os forasteiros que visitam Kamchatka, o mistério em torno das trocas de esposas pode ser um convite ao julgamento ou à curiosidade. No entanto, aqueles que se aprofundam na cultura local descobrem uma sociedade que desafia as convenções ocidentais e nos obriga a repensar nossos próprios valores. Em um mundo onde o individualismo muitas vezes prevalece, Kamchatka oferece uma visão alternativa, a de que o bem-estar coletivo é a verdadeira chave para a sobrevivência e a felicidade. As histórias daqueles que vivenciaram essas tradições são carregadas de emoções e aprendizados. Um olhar sobre a alma de Kamchatka. Viver em Kamchatka é aprender a se adaptar, não apenas ao ambiente, mas às regras tácitas que moldam as relações humanas. Aqui, o individualismo é um conceito distante,
E a força da comunidade é o que sustenta as pessoas diante de um cenário natural tão imprevisível quanto grandioso. A neve constante, os ventos cortantes e os rios congelados criam desafios que exigem cooperação e sacrifício mútuo. E é exatamente nesse equilíbrio entre o homem e a natureza que encontramos o verdadeiro espírito da região. As pessoas de Kamchatka não são apenas sobreviventes de um ambiente hostil. Elas são guardiãs de uma cultura que abraça o desconhecido. As trocas de esposas, vistas de fora como um fenômeno exótico, são apenas uma peça de um quebra-cabeça muito mais complexo. Para os moradores, esses costumes fazem parte de um ciclo de reciprocidade que ultrapassa as convenções modernas e que, de certa forma, resiste às pressões da globalização. Ainda assim, as transformações do século XXI começaram a deixar marcas por ali, trazendo questionamentos e novos olhares para antigas tradições. Nos últimos anos, a modernidade chegou de maneira tímida, mas inegável às aldeias de Kamchatka. Jovens que se mudam para cidades maiores trazem de volta influências externas, que muitas vezes entram em choque com os costumes antigos. Embora as trocas de esposas já não sejam tão comuns quanto foram um dia, o espírito de união e solidariedade permanece inabalável. Ainda hoje, é possível sentir o eco dessas práticas nas formas como os habitantes cuidam uns dos outros, partilham recursos e celebram juntos os ciclos da natureza. Os visitantes que chegam a Kamchatka frequentemente se surpreendem com a hospitalidade dos moradores. Mesmo com poucos recursos, eles estão dispostos a dividir o que têm. Seja uma refeição simples à base de peixe e raízes, seja uma história ao redor do fogo. Esse senso de comunidade é uma parte intrínseca da identidade local, moldada por séculos de isolamento e pela necessidade de enfrentar os desafios impostos pela natureza. A generosidade é uma moeda valiosa em Kamchatka, e ela é oferecida sem esperar nada em troca. Os festivais anuais que ainda ocorrem em algumas vilas são uma janela para o coração dessa terra. Durante essas celebrações, danças circulares simbolizam a união entre as pessoas, enquanto o som de tambores ecoa como uma ponte entre o presente e o passado. É um momento em que o tempo parece parar e as fronteiras entre o que é antigo e o que é moderno desaparecem. Mesmo aqueles que deixaram a região frequentemente retornam para participar, reafirmando os laços que os conectam às suas raízes. Kamchatka também ensina sobre o respeito à natureza. Em um lugar onde os recursos são limitados e a paisagem pode mudar em questão de minutos, as pessoas aprendem desde cedo a não desperdiçar nada. Cada pedaço de madeira, cada peixe pescado e cada fruto colhido tem um propósito. Essa mentalidade sustentável, muitas vezes negligenciada em sociedades mais industrializadas, é uma lição poderosa sobre viver em equilíbrio com o ambiente. Há um aspecto profundamente espiritual na forma como os moradores se relacionam com sua terra e suas tradições. Para eles, cada vulcão, rio e floresta carrega uma história, uma essência própria. Respeitar essas forças naturais não é apenas uma questão de sobrevivência, mas um ato de veneração. Mesmo aqueles que não seguem mais os rituais tradicionais ainda guardam um senso de reverência pelo mundo ao seu redor, reconhecendo que a natureza é, ao mesmo tempo, uma provedora e uma força implacável. Em última análise, Kamchatka nos convida a refletir sobre a essência das conexões humanas. Seja nas trocas de esposas, nos festivais comunitários ou nos pequenos gestos de generosidade, existe uma mensagem universal de que a vida não pode ser enfrentada sozinha. Em um mundo cada vez mais fragmentado, essa terra distante nos lembra que a força está na união, na troca e no cuidado mútuo. Lições de uma terra distante. Kamchatka, com suas paisagens majestosas e costumes intrigantes, nos oferece uma perspectiva rara sobre a resiliência humana. Cada detalhe dessa região nos ensina algo valioso: como viver em harmonia com a natureza, como priorizar o coletivo em vez do individual, e como as adversidades podem moldar não apenas o ambiente, mas também as pessoas. Não se trata apenas de observar tradições incomuns ou admirar belezas naturais. É uma oportunidade de aprender lições que muitas vezes esquecemos em nossa busca por progresso e modernidade.
Kamchatka nos convida a repensar nossa relação com o mundo e com os outros, a valorizar o essencial e a abraçar o que nos torna diferentes. Afinal, é na diversidade que encontramos as histórias mais fascinantes e as lições mais profundas. Que possamos levar um pouco do espírito dessa terra misteriosa para nossos próprios cotidianos, onde quer que estejamos. Se você ficou tão fascinado quanto nós com as histórias e mistérios de Kamchatka, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Queremos saber sua opinião. O que mais te impressionou? As paisagens indomáveis, as tradições surpreendentes ou o espírito de união dessa terra única? Comente aqui embaixo e compartilhe suas ideias. Assim juntos continuamos explorando o mundo e suas culturas incríveis. Até a próxima!